E seguimos agora com Sempre Bela, falando sobre um assunto muito importante que é verruga. Você sabe o que é uma verruga? Vamos descobrir o que é, como tratar, como prevenir com a Úrsula Mettelman. Seja bem-vinda. Ela é dermatologista e vai explicar tudo isso pra gente. Antes de mais nada, Úrsula, vamos começar falando sobre o que é uma verruga? Porque eu sei que muita gente em casa acha que é. Qualquer coisa é verruga, e não é, né? Exatamente, esse é o grande problema, né? A maioria das lesões de pele, elas são confundidas, então as pessoas chamam de verruga o que não é. A verruga é aquela lesão que geralmente aparece nos dedos, nas pontas dos dedos, geralmente em criança. Às vezes pode sangrar um pouquinho, pode aparecer mais do que uma lesão e ela precisa ser identificada, porque o grande problema é que ela é transmissível. Ah, então se o Silvinho tiver uma verruga e eu encostar, eu posso pegar? Pode pegar. Exatamente. Todas a diferença Todas são. A diferença da verruga é essa. Ela é transmitida por um vírus. Na verdade, são mais de 400 vírus que podem transmitir as verrugas. Então, por isso que tem verruga no nariz, na língua, nas mãos, que são as mais comuns, periungueais, tem vários tipos de verruga. A da planta dos pés, que é comumente chamada de olho de peixe. Ela é muito confundida, às vezes, com calo. Mas essas verrugas, qual que é o problema? Ela pode ser transmitida. Entendi. Então, elas necessitam de um tratamento dermatológico. Nós temos algumas imagens. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa ver esses tipos de verrugas, né? Distinguir, olha essa. Exatamente. Aí é um caso que tem várias, né, verrugas. Geralmente a pessoa tem uma, duas, três lesões. Aí é um caso mais exuberante, né? E que se não for tratado, o grande problema é isso, pode aumentar. E virar uma coisa no corpo todo. Sim, pode não só passar para alguém, mas passar para a própria pessoa, né? Para outras partes do corpo dela. Para o companheiro, para a companheira. Autoinoculação, né? Essa daí é o mais comum, é uma lesão só. E geralmente é nas áreas de contato, porque a verruga você adquire ela com aperto de mão, adquire ela às vezes ao segurar algum objeto que está contaminado. Meu Deus. Piscina, essas áreas comuns, né? Onde você vai pisar, onde tem um pouquinho de água parada. Banheiros. Isso é verruga? Então, aí esse é um diferencial que as pessoas confundem muito. Com pinta, né? O nome dessa lesão é acrocórdon. Nossa. É uma lesão benigna da pele que surge, às vezes, quando você aumenta de peso, quando você tem uma tendência a ter diabetes, mas não é verruga. Esse tipo não é transmissível. Pode aparecer várias lesões, mas que não transmite. Isso é uma reação do organismo, do corpo da pessoa. É uma tendência genética a ter. Agora, a verruga já é, assim, uma briga, digamos assim, entre o corpo, entre o nosso sistema imunológico e o vírus que nos contamina. Nós temos um vídeo que mostra como que uma verruga se forma. Vamos colocar na tela e aí você explica pra gente o que está acontecendo. Exatamente. Então aí tá mostrando assim os vários tipos. Esse é o famoso olho de peixe, né? Geralmente é uma lesão bem dolorida. Essas são aquelas lesões mais comuns, que são as das pontinhas dos dedos. Então você tem aí uma proliferação grande de células. Essas células estão cheias de vírus. Tem muita vascularização sanguínea. Então é comum machucar um pouquinho e ela sangrar. Então, o que vai diferenciar o tipo de lesão que vai formar, por exemplo, uma lesão no pé que é dolorosa, é o tipo de vírus. Você mexer, você inocular, você pode passar de um lugar para o outro, mas não precisa ter esse medo tanto, né? Esse desespero que às vezes as pessoas têm, mas eu vou passar para o meu genital, ou eu tenho genital, eu vou passar para o corpo? Não, porque tem a questão aí do sistema imunológico e do tipo de vírus. E toda verruga tem que ser removida? Então, na verdade, nós falamos assim, até 2 anos é o tempo, digamos assim, de vida de uma verruga. Então, pode ser que nesse período ela mesma vai embora sozinha. O sistema imunológico vai lá e consegue eliminar. Legal. Mas neste período ela pode aumentar muito. Ela pode contagiar alguém. E ela pode contagiar outras pessoas. Incomodar a pessoa. Doer, principalmente aquelas que você pisa, que são as verrugas plantares. Então, o ideal realmente é tratar. E como que se trata uma verruga de forma correta? Então, verruga tem muito essa coisa da simpatia, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? Vamos colocar na tela então, diretora? Vamos. Se a doutora curte ou não curte alguns ditos populares sobre verruga, né? Porque são muito comuns. Coloca o primeiro na tela.
casca de banana. Conta. Olha isso. Casca de banana, esfregar ela na região da verruga, isso aí vai ajudar a fazer ela sumir da minha vida. Então, Curte ou não curte, doutora? Não curto. Oh. Banana é uma beleza, né? A gente tem que comer banana, Adoro. tem Olha, fibra, tá aqui, vitaminas. É excelente, mas ela não vai tratar a verruga. Não adianta, então, pegar a casca e esfregar, que não vai tratar. Não. Temos uma pergunta da plateia. Tudo bom com você? Ó, meu nome é Maria Arileide, a pergunta é: verruga é cancerígeno? Ótima pergunta. Obrigado, Maria. Muito interessante. Ela não é cancerígena, tá? Existem tipos muito específicos que podem se tornar câncer, mas aí seriam já doenças e com a apresentação muito mais séria, né? O grande problema da verruga é a transmissão, é a contaminação mesmo. Então, verruga não é um sintoma de um câncer de pele. Não. Vamos colocar na tela mais um tratamento caseiro, para ver se a doutora curte ou não curte. Congelamento. Coloque o gelo diretamente sobre a verruga, o máximo de tempo que você conseguir. Aí a verruga, doutora, curte ou não curte essa dica? Não curto. Não funciona, doutora? Não curto. Você pode ainda se queimar, ter uma queimadura pelo gelo, né? Verdade. Então é muito comum. Assim, existe uma técnica de tratamento que se chama crioterapia com o gelo, né? Mas aí você tem um produto específico que é um gás, é um nitrogênio líquido, aquele mesmo que fica em galões, que congela espermas, que é usado até no gado, né? Aquele produto é um produto para ser usado como um produto médico para ser tratado. Em casa, você não chega à temperatura que queima o vírus. Então, muitas vezes você queima a pele ao redor, você E não se resolve machuca. a até uma verruga. ferida, até Claro. pode correr o teu risco, né? Fora que pode não ser verruga. Exatamente. Plateia tem mais uma dúvida. Tudo bom com você? Como você chama? Meu nome é Wanda Ferrari. Eu tenho uma dúvida. Aquelas pomadas que vendem em farmácia são eficazes? Wanda. Então, é o que eu sempre falo. Verruga parece uma coisa simples, né? Aquela coisa que a gente fala, lesãozinha de criança, é simples, só que o tratamento às vezes é muito difícil. Então, infelizmente, os métodos que nós temos à disposição de tratamento, eles são pouco eficazes. Vai necessitar realmente de uma intervenção médica, vai precisar de uma pomada, um ácido, alguma coisa. Eu até trouxe para ilustrar, tem alguns produtos que nós, né, com cotonete, nós aplicamos no consultório em cima da lesão, ou nós fazemos um congelamento no consultório, aí sim vai ser mais eficaz e às vezes tem que repetir mais do que uma vez. Tem um produto que a gente compra na farmácia que ele dá uma congeladinha e cai a verruga. Esse você não recomenda também. Então, Ele promete. Ele promete isso. Mas, na verdade, são dois problemas. Um é o diagnóstico. Será Sim. que é uma verruga? O outro é você queimar a sua pele, você se machucar, Não sabe o que né? que Porque é. a aplicação tem que ser correta e a temperatura. A temperatura desse método domiciliar, ele não é o suficiente. É claro que, assim, em alguns casos você pode ter um sucesso, mas não se recomenda. A gente acaba vendo câncer de pele queimado, pele queimada. Acho que isso é o mais grave, né? Você acabar utilizando o produto em uma lesão que você pensou que fosse uma verruga e, na verdade, era uma outra coisa. E aí sim ela pode virar um câncer de pele. E aí pelo o trauma, médico pela não lesão. analisou, não viu, tá queimado, virou uma confusão e você fez um diagnóstico sem saber, né? Pode E fora causar que tem um outra coisa. custo que às vezes é caro, você não vai obter o êxito e ainda às vezes vai ter que usar alguma outra coisa para tratar. É muito importante lembrar que, de repente, você pode até comprar, usar, mas não faça sozinha. Consulte um médico, daí o médico vai te indicar, olha, essa aí dá para tratar com esse produto ali, com aquele YX, e aí você consegue, de repente, ter um tratamento legal, simples, daquele da farmácia, e não precisar de fazer uma cirurgia ou um tratamento mais intenso, como a senhora disse. Perfeito, perfeito. Pode se associar, né? Sim. Você uma vez por mês faz um tratamento em consultório e vai intercalando com uma orientação de algum produto em casa. Uma vez que eu remova a verruga, ela não vai voltar a nascer no mesmo local ou talvez ela reapareça? Então, ela pode reaparecer, porque não existe, digamos, uma imunidade. O sistema imunológico não vai ficar inerte. Se ele entrar em contato com a verruga novamente, ele pode
ter lesão. E tem mais chance de reaparecer ou não? Aí voltamos para a loteria do sistema imunológico versus vírus. Geralmente quem tem é porque tem um sistema imunológico, não é que está imunodeficiente. Às vezes as pessoas falam, mas eu estou doente. Não é. É que especificamente para aquele vírus, você não tem resistência. Muitas vezes até... o que se faz hoje é solicitar que o paciente tome a vacina para o HPV, que é uma vacina que existe para o tratamento das verrugas genitais. E ela acaba ativando indiretamente todo o sistema imunológico e tratando as verrugas. Que dica Eu tomei legal. essa vacina. Para as mulheres da plateia, inclusive. Infelizmente é uma vacina cara, né? E é uma vacina que você não pode tomar em qualquer idade, né? Tem uma idade específica, tem um limite de idade. Se eu não me engano, é antes dos 30, não é isso, doutora? O que se vê é que assim, o sistema imunológico, ele responde melhor a esse tipo de vacina quando você é mais jovem. Porém, hoje já se admite, dependendo, por exemplo, no caso das verrugas genitais, depende do seu comportamento sexual, você pode sim tomar ele numa idade após os 30, 40 anos. Depende da sua atividade sexual também. Uma excelente opção. E no caso das verrugas, mesmo, por exemplo, em pessoas que já não estão aqui ali na adolescência, né? Aquela vacina que é dada no posto de saúde, se ela não entra naqueles critérios, ela pode tomar mesmo que em via particular para tratar as verrugas, mas é claro que isso é uma medida que tem que ser oferecida, né, analisada com o médico. Sem dúvida. Senão você também pode aí ter, na hora que você precisar dessa imunidade, não vai funcionar. Vocês duas falaram de uma coisa interessante, me veio uma ideia aqui. Falar do sistema imunológico em geral, e hoje em dia todo mundo ou faz regime, ou está com problema de saúde, estresse. O estresse pode causar o surgimento da verruga? Pode sim. Existe essa relação do nosso estresse diminuindo o nosso sistema imunológico. São liberados hormônios que fazem realmente diminuir a nossa sensibilidade e aí você tem tendência a ter vírus, gripes, dores de garganta, vírus como a verruga, então isso pode acontecer sim. Por isso que é importante, né, buscar formas de combater o estresse, porque ele realmente causa tanta coisa, causa muitos problemas. Nós temos mais um curte ou não curte para a doutora de mais um método caseiro. Pode colocar na tela, é o alho. Vou dar a receita. Triture e coloque pasta sobre a verruga, cubra com uma bandagem, deixando-a na pele de um dia para o outro. E aí, doutora? Então, não curte. Não curto. É mais um mito, digamos assim. O alho realmente ele melhora o nosso sistema imunológico. É muito interessante, né, adicionar o alho. Hoje tem alho, até que tem menos odor, que cápsula de alho, né? Cápsula de alho que arde menos o olho, assim, na hora que você está cortando, tudo. Então, aí as donas de casa conseguem... Mas o alho é muito importante no nosso sistema imunológico, na questão do sangue, da coagulação. Mas pra verruga não. Não adianta. É mais um... Colocar um band-aid. Vamos fazer o tempero do arroz, do feijão, deixar ele só pra isso. Uma delícia. Boa, Silvinho. Tem mais um. Vamos colocar mais um na tela. Mais uma receita minha, deixa eu olhar. Limão. Aplicar o suco de limão na área afetada várias vezes ao dia. Vai funcionar? Minha nossa. Gente, esse daí é muito, muito, muito não curtido. Não, e esse pode manchar a pele também, o limão né? é um problema hoje, porque toda receitinha de limpar a pele, de clarear, vai limão. E o limão tem um problema. Perigo, né, doutora? Ele queima com o sol. Quando ele é exposto à luz, ele queima a pele. E uma coisa que é muito importante, você entra em contato com o limão hoje, você lava a mão mal lavada. Aí você toma sol, até 7 dias depois pode ocorrer essa queimadura. 7 dias depois? 7 dias, que é o tempo de renovação da pele. Será que é por Quantas isso, vezes então? já A gente derrubaram fez limão em mim e eu fiquei, não! Aí falaram, mas tá Vai de no banheiro, noite. passa Então uma não, aguinha no mesmo à banheiro. noite. Porque ele vai penetrar, ele vai ficar lá na camada um pouquinho mais profunda da pele e você toma, às vezes, aquele sol de carro ou qualquer coisa que você faça no sol, até 7 dias depois. Então, várias manchas que às vezes aparecem no braço Pode ser e que a gente ele. não sabe ao certo o que é, pode ser limão. Limão. Tem muitos produtos industrializados, principalmente fora do Brasil, que eles utilizam componentes do limão. Então, acho que isso dá um pouco de margem das pessoas acreditarem que o limão é muito bom para a pele, né? Ele realmente tem vitamina C, ele é bem interessante, só que na pele, não. No cabelo, na pele,
Não. Dica evitem. dada. Deixa o limão pra salada. Ou pro suquinho. E há alguma forma de prevenir o surgimento de verrugas? Então, na verdade, assim, antes só de prevenir fechar, que foi falado aí um detalhezinho. Quem tem verruga, e é uma dica que eu sempre dou, fechar ela com fita oclusiva, que nós chamamos de esparadrapo. Evita a contaminação e, às vezes, essa falta de oxigênio vai ajudar a verruga a regredir, tá? Segredinho. Então, Ai, é uma dica. diquinha. Uma Então, dica. isso vale a pena, fechar a verruga, enquanto você faz ou espera o tratamento. E a prevenção, na verdade, é você ter uma vida saudável, alimentação, hidratar a pele, porque a pele escoriada, a pele machucada predispõe mais a adquirir verrugas. Qualquer lesãozinha que surgir, encaminha, né? Passa pelo dermatologista, que ele vai poder te orientar como fazer esse tratamento. Perfeito. Busque ajuda, é o que nós sempre falamos aqui, né, Silvinho? Rapidinho, em 1 minuto, por favor. Tem uma idade que, assim, é mais propício ao surgimento? As crianças Poxa que vão vida. ali de 5 a 10, 12 anos de idade. Ah, então eu tô ainda na fase. Thomas também tá? Eu não, já passei. Já sou uma mocinha. Já sou adolescente. desculpa. Não sou mais criança. Doutora, muito lindo. Foi muito as legal suas esse explicações. assunto. Muito Obrigada. obrigado pela presença aqui no nosso programa e passar todas essas dicas para nós e o pessoal de casa também. Muito Sem obrigado. dúvida. Vou deixar então o contato da Úrsula, que é @doutora Úrsula Metelman. Vou ajudar vocês. É DRA Úrsula METELMANN. Então, Úrsula Metelman. É isso? Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado, doutora.